Boa tarde, pessoal. Todos ouvindo bem aí? Ninguém responde, a gente não sabe, né? Assim. Bom, a gente está começando aqui a mesa sobre livros de terror, escrita de terror, perdendo o medo do terror. Se é que a gente tem que perder esse medo, né? E a gente está aqui, então, com Marcos de Brito, Larissa Brasil e Bruno Ribeiro. Palmas, gente! Ah, obrigada! Agora sim, agora me senti mais animada. Bom, primeiro, é uma honra, como eu falei pela manhã, estar aqui na Bienal. Faz exatamente 3 anos que foi minha última mediação, né? Contando com tirando as de hoje cedo, e tinha sido na Bienal de 2019. Então, foi muito emocionante estar aqui, apesar que meu corpo está meio assim, existe gente, né? A gente ainda está se acostumando novamente com isso. Mas eu queria muito agradecer a presença de todo mundo. E é sempre muito complicado fazer a mediação de mesa com as pessoas que a gente conhece e com um tema que a gente gosta muito, né? Eu sou uma leitora voraz de livros de terror, suspense. Então, sempre parece fácil, mas é mais difícil, né? Porque a gente fica... É quase uma tietagem, ao mesmo tempo que a gente precisa se colocar num lugar de mediador apenas. Então, eu vou começar perguntando, quero que vocês se apresentem, eu sempre gosto que cada um se apresente, que eu acho que a gente fala o que realmente é importante. E queria que vocês falassem já. Ontem eu estava num jantar e uma pessoa falou assim para mim, não, porque a coisa que eu mais tenho ouvido ultimamente nossa, chega de publicar coisa triste, né? Eu quero coisas alegres e fofas. Então, eu quero que vocês se apresentem e já me falem qual que é essa sensação de não publicar coisas alegres e fofas atualmente, neste momento assim que nós vivemos. Vou começar pelo Bruno ali. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, muito legal. Acho que um dos principais momentos da minha carreira literária, que começou ali em 2015, foi ganhando um prêmio da Amazon, Brasil em Prosa. Então, voltar nos eventos presenciais no evento da Amazon é muito importante para mim, muito legal mesmo. E vamos lá, se apresentar. Putz, eu não gosto de me apresentar. Ah, mas eu adoro que vocês se apresentem. Deixa eu ver. Nasci em 1908... Não, comecei a escrever ali por 2010, mais ou menos. Eu montei um blog chamado Quebrando o Gênio. Acho que foi a partir dali que eu quis levar a literatura a sério. Depois eu lancei um livro chamado Arranhando Paredes, um livro de contos, de terror. E ganhei o Brasil em Prosa, como eu falei para vocês. Depois eu publiquei um romance chamado Febre de Enxofre, um chamado Glitter. Foi finalista do Kindle também, da Amazon. Depois veio o Bartolomeu, que está no KDP. E depois começou a aparecer algumas coisas na minha carreira que realmente me ajudaram bastante. Foi a questão do Prêmio Machado, da Dark Side, que eu ganhei com o romance Pouco de Raça, que é esse que está aqui. Isso daí me ajudou bastante, né? Furou minha bolha de leitores e tal. E também ganhei um prêmio de não ficção da editora Todavia com um livro que eu devo publicar esse ano, que é sobre um crime, enfim. Só escrevo sobre assuntos difíceis, né? E nada felizes, né? Assim, então, assim, eu acho que a gente pode atingir muito o leitor através do afeto também, das coisas boas, mas o mundo que a gente vive pede também que artistas falem de temas difíceis, temas duros. Acho que a gente não pode fugir desses temas. E eu acho que a nossa função é um pouco isso, bater de frente com esses temas difíceis, expor eles para vocês. Sei que não é fácil, às vezes, né? A gente se encarar as coisas ruins, mas é necessário, necessário. E dá para se divertir também um pouco com as mazelas aí da humanidade, eu acho. Terror tem um pouco de humor também, né? Muito. Boa tarde, eu sou Larissa Brasil. Eu sou lá do Centro-Oeste, Goiânia. E eu tenho 4 livros publicados. São todos na vertente mais suspense, terror, realismo mágico. E eu ganhei uns prêmios, mas Reator Revelação, meu primeiro conto Coronel Fantasma, e depois ganhei pela Garota da Casa da Colina. Eu também estou muito agradecida de ter sido convidada pela Dani, pela Cássia, para estar aqui. Bom, sempre me perguntam se eu... por que eu não escrevo romance, né, ou hot? Mas na minha vida eu acho que eu sempre puxei um pouco para o suspense. Desde o começo eu queria matar algumas pessoas, eu queria mostrar um pouco, né, desses traumas que a gente tem e transbordar ali na escrita. Realmente é uma terapia para mim. Eu recuperei de uma depressão escrevendo, então
Eu acho que isso foi muito importante para mim. Então, escrever fofuras eu até tento, mas o terror e o suspense... Eu tento, às vezes, ser fofa, mas... Bom, eu sou o Marcos de Brito. Nossa, tivemos uma fã sua. Depois Obrigada, eu te dou os 10 Ju. reais. Te dou os 10 reais depois. Eu sou cineasta e autor. Eu escrevo desde 2012. Minha primeira publicação saiu pela editora Rocco, chama Sombra da Lua. E depois eu lancei um longa-metragem chamado Condado Macabro. Não sei se alguém aqui já assistiu, que ele também virou livro. E depois eu encontrei a Faro como casa editorial, e eu tenho 4 livros pela Faro Editorial, que é A Casa dos Pesadelos, que é o meu livro mais conhecido, Palavras Interrompidas, que saiu esse ano passado, e o filme adaptado desse livro saiu esse ano, chama As Almas que Dançam no Escuro, e O Escravo de Capela, e o Vozes do Joelma também. E ano passado eu fui finalista do Prêmio Jabuti com o Apocalipse segundo Fausto, que saiu pela editora Coerência. Mas antes de ser autor, eu me formei em cinema em 2001 e eu venho trabalhando nas 2 áreas de maneira conjunta. O que eu escrevo para uma, eu adapto para outra. E eu me tornei autor justamente pela dificuldade do audiovisual em fazer cinema no Brasil. Não só no Brasil, mas é muito caro, né? Muito exaustivo fazer cinema. E eu acabei adaptando algumas das minhas histórias para a literatura. E sobre a questão da felicidade... Eu acho que eu escrevo coisas felizes, né? A Cássia me conhece, assim, eu sou feliz dentro das trevas. Para mim, me incomoda profundamente pessoas extremamente alegres. Então, enquanto eu estou nesse ambiente mais soturno, eu estou feliz. Então, eu acho que eu escrevo sobre coisas que eu gosto mesmo, né? A Larissa falou uma coisa, né, assim, de como que a escrita ajudou a curar de uma depressão, dessas questões pessoais que a gente coloca na escrita, né? A gente vê muitos autores passam por aqui e falam: não, eu acabo colocando muito de mim, e daí a gente está falando aqui com 3 autores que falam de traumas, que falam de questões, pesadelos, né? De questões muito sérias mesmo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho o que tem de vocês nessa escrita e como vocês usam essa escrita como voz para identificação, para impactar pessoas, enfim, um pouco do que tem de vocês real nessa escrita. Eu gosto de falar que o primeiro cuecão que eu levei no colégio foi que me fez escrever terror. Eu vou matar esse miserável. Mas é mais ou menos isso, assim, é trauma mesmo, muitos problemas, mas assim como o Marco também eu me divirto. Eu acho que, enfim, você vai ter uma vida literária, você tem que arrumar algo de bom também nessa vida literária, porque senão você vai passar a tua vida inteira sofrendo, né? Álvares de Azevedo lá, oh, meu Deus, né? Pneumonia. Não dá. Então, é difícil, os temas que eu trabalho não são fáceis, me desgastam muito, mas digamos que eu aprendi a lidar com eles de uma forma boa. É aquela coisa, os demônios estão do meu lado, mas eu faço cafuné nele, eles fazem cafuné em mim, e tá tudo certo. E eu acho que parte disso mesmo. Eu acho que quase todo escritor, eu diria todos, né? Porque eu não gosto de generalizações, mas fala muito de si de alguma forma, né? Não tem como você fugir de você mesmo, assim. Então, a forma como você escreve, a linguagem, como você vai dividir seus parágrafos, como você vai apresentar um personagem, tudo isso diz muito de você, né? Tudo é político, tudo é escolha, sabe? Então, não tem como fugir. Já tentei fugir de mim mesmo, mas não deu. Tem um romance meu chamado Glitter, que é sobre o mundo da moda, e tem muito a ver comigo esse romance. Acho que é o romance mais biográfico meu. E é sobre o mundo da moda, eu não sou modelo, eu não sei nada de moda. Mas tem muito a ver comigo. Então é isso. A gente pode tentar fugir, mas não dá. Eu acredito que nós, como seres políticos, temos que nos afirmar e sempre falar e conversar sobre isso, né? E nos meus livros eu tento sempre trabalhar algum tema que é traumático, sim, que foi traumas que eu tive, traumas que eu escuto as pessoas passarem, e eu acho que gera também uma identificação. A pessoa, tem muita gente que já entrou em contato comigo falando, Garota Casa da Colina tem uma parte sobre esquizofrenia, e a pessoa falou, olha, meu pai é esquizofrênico, você realmente trouxe esse debate, essa conversa sobre isso. Então eu penso que, como não falar sobre temas delicados dentro de uma escrita? Eu acho que aproxima a gente do leitor, a gente sara um pouquinho escrevendo, e a pessoa que está lendo, às vezes, vê aquilo e se inspira também, né? E tenta sair, de alguma forma, dessas doenças que a gente, na pandemia,
extrapolaram, né? Ansiedade, depressão. Então, eu acho que sim. E eu também gosto de falar um pouquinho de política. Eu dou uns pitacos. Os meus personagens, geralmente, eles têm pitacos para dar. Então, eu gosto muito. Eu também acredito que cada personagem das nossas histórias, elas expressam um sentimento nosso em determinado momento da nossa vida. Então, se você escreve sobre um personagem que não necessariamente seja o protagonista, mas ele passa por uma situação de trauma numa história de terror, é nós acessando também um trauma anterior nosso, de alguma maneira. Porque nós nos identificamos muito como o protagonista, né? Assim, diz que o protagonista é o próprio autor, mas todos os personagens também são. E quando eu escrevo sobre uma questão traumática, uma questão de medo, eu sei que eu estou acessando um medo pessoal meu, porém de uma maneira tão desgarrada, digamos assim, desconectada do meu medo pessoal, que eu consigo escrever sobre aquilo, e eu só percebo que é um medo pessoal depois que eu terminei o livro. Quando eu lancei A Casa dos Pesadelos, quando eu lancei o Palavras Interrompidas, que um trata sobre abuso, o outro trata sobre suicídio, eu me toquei que eram situações que eu convivi com pessoas que tinham passado por isso, que eu vivi por situações parecidas com aquilo, e eu tive medo. E enquanto eu escrevia sobre aquilo, não. Porque eu acho que existe uma fronteira ali, uma barreira que fala, Marcos, se você for escrever sobre algo que te machuca, talvez você não consiga. Então esquece e escreva a história. Romantize o trauma de uma maneira que você se torne outra coisa. Você se torna um ser onisciente do todo. Então eu escrevo sobre um trauma que eu sei que é meu, ao mesmo tempo sem saber que sou eu. Daí quando eu termino, eu dou o ponto final e falo, nossa, acho que eu não mereço publicar isso não. Porque eu me lembro que quando eu lancei o Casa, eu tive medo de várias perguntas que pudessem surgir. E eu falei, tem perguntas aqui que eu não vou responder. E no Palavras a mesma coisa. Porém, o Palavras, que trata sobre suicídio, foi tão forte pra mim essa epifania de descobrir o porquê que eu fiz aquilo, que eu comecei a falar sobre suicídio. Porque eu venho de uma família de suicidas. E assim, a minha família esconde isso. E hoje eu consigo falar e me sinto à vontade falando disso. Então, esse poder da tristeza que a gente aciona, da catarse que a gente cria, é muito mais forte que dar um final feliz. Então, traga um final triste, traga um final terrível, que você, como leitor, não vai querer aquele final pra você. Então, essa que é a teoria que eu acho que da gente escrever também coisas tristes, é acessar um desejo do que a gente não quer, que é muito mais forte do que a gente dizer pra vocês o que vocês têm que fazer, né? É interessante, né, que você estava falando, e eu tinha até escrito aqui uma palavra assim, censura, né? E daí quando você foi falando de como leitor, né, a pessoa que lê consegue ver aquele fim e fala, poxa, não é o que eu quero, vou para o outro lado. Então vocês acham que quando a gente fala aí de censura, eu tô falando de idade, né? Eu lembro que você já foi numa escola de crianças mesmo, né? Traumatizei todo mundo, levei cabeça, levei um monte de coisa. E a criança, ela lida com essas coisas de forma muito natural, né? Uma criança, você fala sobre a morte. Eu lembro dos meus filhos, uma vez, os 2 coelhos, eles já são tudo adultos, mas morreram os 2 coelhos. E daí eles chegaram de férias e eu toda assim, né, pra falar, nossa, então, os coelhos morreram. Daí eles falaram assim, e aonde que tá? Assim, eles queriam ver, né? E não era porque eles são psicopatas. Bom, talvez, não, brincadeira. Mas porque é muito natural. Então, vocês acham que essa naturalidade que a criança lida com o adolescente faz com que seja algo positivo ler literatura de terror, literatura com suspense? Como que é isso para vocês? Como que vocês veem isso com os leitores de vocês? É interessante que eu já tive uma experiência no colégio também, né? Um romance meu, Febre de Enxofre, foi lido por um pessoal da escola, que me surpreendeu muito da professora ter tido coragem de fazer isso, né? E foi incrível. Todos eles receberam muito bem o livro, leram muito bem, tive ótimos retornos. O que me leva a crer exatamente isso, que como adolescente consegue absorver bem alguns tipos de traumas e violências até melhores do que adultos, né? Acho que o adulto tende mais a querer esconder a sujeira embaixo do tapete do que as crianças e os adolescentes. Então, é isso. Eu também não acho que a gente deva esconder os problemas, fingir que não existe. É sempre pior, sabe? Inclusive, eu acho que toda situação que se encontramos assim, hoje, no geral, é porque a gente evita bater de frente com certas questões que deveríamos bater, deveríamos expor. Então, eu acho que quanto mais verdade houver, melhor, sempre. E eu acho que o nosso trabalho é esse. E talvez o que me fez querer escrever terror seja isso. O terror, acho que dos gêneros, é um que mais não tem medo, né, de falar a verdade, de botar pra fora algumas questões. A gente, é lógico que faz uma hipérbole do real, né? A gente exagera o real ali, com monstros, com deformidades e tal.
Só que eu acho que esse ato de deformar o real faz com que a gente fale melhor do real do que um realismo até. Porque o realismo, eu acho que ele quer tanto ser real que ele falha muitas vezes, né, em ser real. O terror, né, com essas rupturas, assim, a gente consegue falar mais da realidade. Então, eu acredito sim que os adolescentes têm uma tendência a conseguir absorver isso até melhor do que os adultos. Eu acredito também. Tem um conto meu que eu trabalhei um folclore de Goiás, que é o Arranca-Línguas, que não é tão famoso como, né, os outros folclores. E eu levei numa escola, a gente trabalhou esse conto, e ele fala, eu trabalhei o Arranca-Línguas com machismo. Então, e foi muito impressionante porque é um conto pesado. Ele fala sobre tanto o extremismo religioso, quanto a misoginia e o machismo que nós, mulheres, temos que enfrentar todos os dias, em qualquer lugar. Então, e foi uma recepção muito grande, eles conversaram muito e quiseram saber muitas coisas ao respeito disso. Então, eu acho que os adolescentes, como o Bruno falou, eles têm sede de aprender. E eu acho que esconder, eu acho que é a pior forma. Acho que a gente tem que falar sobre morte, a gente tem que falar sobre a realidade, sobre política, principalmente. Eu acho que a gente tem que abordar e falar sobre isso e deixar as coisas bem claras, né? Para eles não sofrerem, porque a gente sofreu, eu sofri quando eu era adolescente. Não vai deixar de sofrer, mas eu acho que é muito importante trazer isso com essas figuras de linguagem, de terror e suspense policial. Assim, a morte como fim é muito triste, né? E é a verdade que todo mundo... Não vai chorar, Rodrigo. que todo mundo conhece. Não, é que eu tenho filhos e assim, eu não sei, vocês têm filhos? Eu vejo um pouquinho diferente essa facilidade de aceitação pelo fato de, como pai, eu querer esconder isso, né? E eu me lembro que o primeiro animal que a minha filha perdeu era um peixe-beta, que, porra, peixe-beta morre toda semana, né? E assim, a gente ficava trocando, e a minha sogra morava comigo e ela falava, vamos trocar durante a noite e a gente não fala que morreu para justamente não passar por essa perda. E eu, como, né, aquele pai responsável, falava, não, eu quero que fale que morreu para ela aprender que isso dói desde agora e que a morte existe. E meio que funcionou, né? Eu fui lá, filha, eu expliquei, ela chorou e tal. Ela, mas tá tudo bem, pai. Tá tudo bem porque ele tá aqui ainda. Eu falei, nossa, ela já tem essa espiritualidade. Eu falei, não, peixe não é assim. Ela não tá aqui, ela abriu o congelador, minha sogra tinha congelado o peixe num copo de uísque. Daí eu tive que dar uma bronca na minha sogra também. Falei, pô, não é assim que funciona, né? Então, não sei se é tão literal, né? Então, mas eu fico raciocinando assim, eu tive essa primeira... não digo falha, mas esse primeiro confronto em explicar a morte para os meus filhos, nem uma morte, explicar sobre a morte quando vier a questão religiosa, né? Pai, para onde a gente vai depois? O que acontece depois da morte? E eu pensei, porra, eu já passei por 1 milhão de religiões, hoje eu não acredito em nada, o que eu vou falar? Que eu só acredito em nada ou no inferno, né? Que eu escrevo terror. Filha, você vai pro inferno ou pra terra. Assim, eu não tinha como. Ai, filha, sabe como é que é? Existem várias religiões, alguns acreditam nisso, outros acreditam naquilo. Mas o que você acredita, papai? Eu falei, eu acredito talvez na pior, que a gente vai pro céu. Então, não, o pior é não acontecer nada, assim. Minha filha já quer escrever terror, então eu acho lindo. Então, sabe, eu não consigo ver como fácil falar sobre morte com os filhos, porque eu não sei falar, eu sei que eu nunca tive uma perda muito forte na família ainda, para saber como eu vou lidar com isso, então eu tento evitar. Eu não sei, eu só escrevo sobre isso e eu acho que eu escrevo sobre isso justamente para eu tentar me acostumar com a ideia da perda de pais, da perda minha, da perda de filhos, sabe, da perda de alguma coisa. Então eu acho difícil. Tá vendo? Da próxima vez vou chamar seus filhos aqui pra gente bater um papo. Traumatizar todo mundo. Traumatizar ele, né? Queria falar com vocês um pouquinho sobre a escrita de vocês, né? Todos vocês são ganhadores de prêmios. Já têm aí uma longa experiência, né, como escritores. O que vocês percebem que foi mudando na escrita de vocês? Porque daí eu tenho alguns livros que eu leio, assim, dos autores, o primeiro livro, eu acho incrível, né? Tem aquele impacto, assim, aqui você fala, nossa, parece que a alma da pessoa tá ali. Óbvio, normalmente precisa de uma edição melhor, tudo isso, mas tem uma alma. E parece que ao longo da vida vai se entendendo o mercado, vai se entendendo o público, e a gente começa a se adaptar. Vocês acham que isso é algo natural que aconteceu com vocês? Isso não aconteceu, vocês conseguiram manter e falar, cara, é isso mesmo, e não importa se eu tiver só um leitor.
como que é essa dualidade, né? Entre o que a gente quer escrever e entre o que as pessoas querem ler, alguma coisa assim nesse sentido. Essa pergunta é interessante porque eu fico muito em dúvida se eu mudei muito de lá para cá ou não. Acho que sim. Acho que é natural mudar, porque o escritor, inevitavelmente, é como vinho, assim, acho que vai melhorando com o tempo, né? Cada vez que você vai escrevendo, publicando, você vai melhorando, e eu acho que o principal objetivo do escritor tem que ser esse. Eu acho que a única competição que o escritor tem que ter é com ele mesmo, né? Não com outro parceiro, assim. Então, eu sou muito obsessivo com essa questão de sempre estar tentando melhorar a minha escrita e tal. Acredito que, eu não posso dizer se melhorou, mas eu acho que talvez ficou um pouco mais refinada algumas coisas, assim, refinada no sentido de, quando eu comecei, eu queria dar um grito na cara do leitor, sabe? Olha meu ódio, né? Assim, entendeu? Mas aí, com o tempo, eu fui pensando, não, peraí também, é muita violência, muita brutalidade, mas eu acho que tem como eu diluir isso daqui também em outras questões. Então, acho que com o tempo eu fui ficando menos agressivo, por mais que a minha literatura ainda tenha muita violência, mas eu fui ficando menos agressivo, mais lírico, talvez, usando mais figuras de linguagem, enfim. Fui lendo mais autores, fugindo da minha bolha. Acho que quem escreve terror tem que aprender a ler outras coisas. Acho que isso seria o melhor conselho para dar, inclusive. Não só ler terror americano, né? Não só ler Stephen King, Clive Barker, enfim. Lê a gente aqui, lê a galera que está por aí e tal, né? Porque, enfim, a nossa arma é a língua portuguesa. Então, você tem que ler autor brasileiro, tem que aprender a usar o português, né? Não adianta fugir disso. Então, acho que isso melhorou também. Eu aprendi a ler coisas que fugiam muito da minha bolha. E acredito que realmente deu uma evolução boa assim, na minha literatura, nesse sentido. Porque eu também acho que a gente não pode fazer tanta concessão no nosso projeto literário, né? Tem que acreditar naquilo e pronto. Mas, se você quer chegar num público, quer ter mais leitores, você tem que abrir mão de algumas questões. E acho que eu fiz isso com o tempo. Você estava falando isso, eu fiquei pensando, já, assim, não precisa falar nomes, não precisa falar nada assim, específico, mas já teve coisa que falaram, isso aqui é melhor você mudar. E você falou, não vou mudar. Muitas, já teve. Teve umas que eu mudo, mas tem coisas que eu falo, não, vou seguir nisso, aí eu quebro a cara. Mas às vezes eu não quebro. Aí vai do tempo. Às vezes você acerta, às vezes não. Faz parte do processo. Muito bom. Eu acho que eu tive sorte, porque desde o começo que eu escrevi, eu sempre matava alguém nos contos, eu mandava para uma amiga minha, ela falava, pô, mas você sempre mata alguém? Eu falei, gente, eu não tinha nem percebido isso. Então eu acho que eu cheguei já escrevendo suspense, policial, e não tinha muito esse mercado ainda, né? Lá em 2015, então eu acho que eu cheguei no momento certo e comecei a escrever suspense, policial. Eu não me adapto, eu tento escrever aquilo que a minha mente tá ali proposta. E aí qualquer coisa dá gatilho para eu escrever. Meu último livro, Urutau, foi uma música do Painting Black, do Rolling Stones. E aí veio a cena na minha cabeça. Então, lógico que eu estudo muito, eu tento sempre melhorar. Eu acho que melhorei muito da Garota Cascolina para cá. Diálogos, principalmente. Como o Bruno falou, ler outras pessoas, ler nacional, eu acho que é muito importante também. Mas eu acho que eu dei sorte, é o que eu te falo. Se eu tivesse tentado me adaptar e escrito romance, talvez não estaria aqui. Mas eu acho que ouvir essa voz interna e escrever sobre aquilo que eu quero. Já escrevi realismo mágico, já escrevi policial, já escrevi suspense. Tem alguns contos de terror, que o pessoal fala, você não fala que não é escritora de terror, mas você é assim. Não, sou escritora, assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, de escrever sobre suspense, policial e terror. Eu sou considerado muito prolixo, principalmente nas primeiras obras. Então, eu acho que a minha evolução natural foi me tornar um pouco mais conciso pela experiência da editoração mesmo, do processo editorial, do meu editor falar, Marcos, você não precisa falar em 5 palavras uma coisa que você consegue dizer em uma. O leitor cansa, você não precisa ir além no sentimento. Então, isso eu fui treinando em mim a fazer, mas igual o Bruno falou, assim, as concessões que a gente tem que fazer, elas precisam ser muito bem estudadas. Ela é de gramática, ela é de fluência ou ela é de conteúdo? Quando ela é de conteúdo, se ele é muito importante para você, acho que você tem que bater o pé como, não, a minha história quer dizer isso. Eu preciso dessa morte aqui, eu preciso dessa cena grotesca aqui para continuar. E agora, se a editora não quer comprar a sua ideia, às vezes seja melhor você sair da sua editora. Você pediu o exemplo pro Bruno, eu vou dar o meu exemplo com a Rocco. A Rocco pediu para eu não matar um personagem que era assim, era um dos protagonistas e mudava o rumo da história.
Era o meu Ned Stark do livro. E aí que eu falei, não, eu não vou tirar essa cena. Ai, mas seria tão importante os personagens se reverem depois. Falei, mas não vou. Mudei um monte de outras coisas. Falei, isso eu não vou mudar. E ela falou, então tira o livro da editora. Não vamos mais publicar o seu livro. É isso tudo por telefone, né? Não vamos mais publicar o seu livro. Então não publica mesmo. E desliguei, né? Primeiro livro, super prepotente. Hoje eu já sou calminha, Cássia me conhece, né? Eu sou bem mais calminho. Hoje eu aceito. Então, tiveram mudanças ao longo dos anos nos livros que eu já previa que iriam existir. Então eu pensava, para que eu vou provocar o público, ou provocar o editor, se eu sei que isso não faz diferença para mim, mas faria para eles, para um público, para um alcance. E você vai se melhorando mesmo. E eu leio as leituras que eu tenho hoje, dos meus livros, eu vejo que eles são muito mais fluidos, eles são mais rápidos, eles não têm aquele excesso. Apesar de eu ter excessos, ele tem menos excessos que o passado. Então é uma evolução natural. E o engraçado é que cada autor parece que ele tem um ciclo que é o inverso de outros autores. Então, enquanto o Bruno tá nesse momento de carreira e ele chega no momento aqui, às vezes ele tá mais parecido comigo na evolução dele e eu tô mais parecido com ele na minha evolução do que ele fazia antes, sabe? Então, não é que é melhor ou pior. É só, às vezes, a questão da influência. A gente, às vezes, tem essa referência de ler outros autores e fala, pô, esse cara escreve legal. Daí você começa a emular um pouco aquele estilo, recria o seu, que você, vamos dizer, devora o que a pessoa fez e cria uma coisa sua a partir daquela referência. Então, eu não acho que melhora ou piora, mas sim se torna diferente conforme você vai crescendo, né? Acho que é esse processo de achar a sua voz, né? E que realmente você precisa ter referências, não é? Total. Achar a voz, as pessoas falam assim, mas você tem sua voz? Gente, eu não sei, a voz está na minha cabeça, eu tô tentando passar aqui pro... Isso é uma doença. Ela está aqui agora? Ela está aqui agora? Opa, já deu uma... Não posso falar. A gente começou a falar um pouquinho de mercado, né? E essa mesa era a questão aí é por que esse gênero está crescendo, né? A gente vê editoras focadas em selos de terror, como Darkside, que tem uma coisa mais de entretenimento, mas tem aí uma coisa muito focada no terror, a própria Faro, outras editoras também. Eu queria começar essa pergunta com a Larissa, porque eu acho que tem duas perguntas em uma. A gente tem grandes autoras mulheres de suspense americanas, né? Temos aí querida Agatha Christie, né? Que é a mestre aí de tanta gente. E, ao mesmo tempo, a gente vê poucas mulheres no Brasil com visibilidade dentro do mercado. Estou falando besteira ou não? Não, você não está falando besteira. As autoras, principalmente no que eles falam, né? O thriller psicológico que ficou em alta muito grande, que veio com a Gillian Flynn, que veio com a Paula Hawkins e com a própria Ruth Ware, a Slaughter. Muito forte nos Estados Unidos. E então, aqui no Brasil, eu percebo que eu não vou... Bom, eu acho que existe uma escolha maior por autores homens, né? Autores, não autoras. Eu acho que a visibilidade é menor. Eu, como autora independente, é muito mais difícil eu tentar furar a bolha. O Catarse ajudou muito, sabe? Foi uma forma de que eu chegasse em leitores que nunca antes eu podia chegar, nem numa feira, nem vendendo na internet, que realmente a gente consegue. Então, eu acho, sim, existe um mercado predominantemente masculino. E olha que eu sou mulher, eu sou cis, eu sou branca, eu tenho privilégio, né? Então eu fico pensando no restante de mulheres que escrevem hoje terror. E, gente, eu conheço muita mulher que escreve suspense, terror, policial. Eu faço parte da ABERST, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. E tem muita mulher, tem muito mais mulher. Mas eu ainda talvez penso que tem, assim, preconceito em ler, preconceito das editoras e talvez o público, né, não aceite tanto. Nós somos um país latino-americano e nós somos um país baseado em cima de cultura de novela. Então, a gente é muito palatável para a gente o romance. Então, a mulher... Então, eu ainda acho que existe, sim, para autor independente ainda mais. E como que vocês estão vendo esse mercado daí, né, essa questão das editoras focando em selos realmente de terror? Se isso tem crescido mesmo, como que vocês enxergam isso no dia a dia de vocês? O Oscar Nestares, né,
gosto muito dele. Ele, numa entrevista, estava falando sobre pós-terror e tal. Aí tem um trecho que ele falou que eu achei muito bom, que ele disse que o pós-terror arrombou uma porta, né, fez um barulho assim ao arrombar essa porta, só que essa porta já estava aberta. Então, eu acho que é um pouco o que acontece com quem escreve terror, eu acho. Eu acho que assim, a porta sempre esteve aberta, as pessoas sempre escreveram terror, no final das contas, enfim. Sempre teve uma demanda para isso, mas o mercado nunca ficou muito atento, né? Sempre foi uma coisa muito nichada para poucos e tal. Aí agora, realmente, a gente vê um maior interesse, né? Outras editoras que não tinham costume de publicar também gênero estão publicando. Cito aqui o Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar, não sei se vocês conhecem, que vai sair pela Alfaguara. Eu também vou publicar pela Alfaguara também. Então, são editoras que normalmente talvez não olhariam para você, assim. Então, hoje elas estão olhando mais. Eu não saberia dizer um motivo exato, assim. Talvez pode ser algo que vem muito do cinema, porque eu acho que o cinema de gênero ainda alimenta muito a literatura. O Corra, do Jordan Peele, por exemplo, veio aí para romper com muitas coisas, né? É um filme de terror, o cara ganhou um Oscar de melhor roteiro, uma coisa que nunca ninguém imaginou. Tem um filme francês chamado Titane, não sei se vocês conhecem, que é loucaço esse filme. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que é tipo... Cannes é um festival de cinema de arte, né, e tal. E um filme de terror extremamente violento, bizarro, surreal. Ganhar um prêmio desse diz muito, assim, dos caminhos que o mercado está começando a aceitar mais hoje. O que eu acho muito bom, acho que é um bom momento pra gente, assim, né? Eu acho que no final das contas a gente tem que surfar na onda, né? Tá aí na onda, a gente já escreve sobre isso, vamos surfar, né? Entendeu? Se estão querendo literatura escrita por negro, opa, vamos lá, já estou escrevendo há 10 anos, vamos começar a ganhar dinheiro com isso. Tá difícil. Então, é aproveitar a onda, entendeu? Porque é isso. Eu acho que o cinema foi quem deu o pontapé inicial e a literatura meio que tá indo porque tá vendo que o cinema deu certo, a literatura tá vendo que dá dinheiro, o mercado tá vendo que esses livros vendem. Esse Gótico Nordestino do Cristiano Aguiar esgotou rapidamente assim, a primeira impressão. Acho que já está na segunda agora a repressão. Então, que bom. Isso, de alguma forma, acho que são vocês também, né? O público que está comprando. Então, de alguma forma, parabéns para vocês aí que estão comprando nesses livros. Que bom. Porque o mercado está afim disso, né? Se tiver saindo o livro e estiver dando certo, eles vão continuar publicando mais e indo atrás de outros autores que fazem o mesmo. Eu concordo plenamente com o que o Bruno falou. Essa questão do cinema, ela tem ajudado muito o gênero a ser cada vez mais acessado, até porque o pós-horror, que, como o Oscar falou, é uma coisa muito antiga, né? E quando você coloca pós, o gênero principal, né? O pós-horror parece que é algo contrário ao terror e não é. Então, assim, a nomenclatura entre nós que trabalhamos com cinema e até literatura de terror, eu particularmente não gosto do termo. A gente sempre tem que falar isso, parece, mas os filmes desse gênero que foram nomeados de pós-horror são muito bons, são mais focados no psicológico e, consequentemente, eles são de mais baixo orçamento. Então, quando você tem uma produção de um orçamento mais baixo, com um conteúdo interessante, você tem uma maior produção e um maior interesse. O conteúdo é legal, vou acessar e tenho mais produções porque é mais barato. E eles acabam ganhando prêmios, ganhando todo esse status de cult, que daí as pessoas acessam, começam a ver que o terror não é só o susto, não é só o monstro, também é isso. E, vamos dizer assim, espalha, né, essas formas, novas formas de horror que a gente vem tentando surfar na mesma onda, acompanhar, e às vezes a gente nem faz pra surfar, a gente só sempre fez isso, só que agora olham pra nós também. Então, isso é muito bom. Acho que é isso. Fala aí. Não, é que eu esqueci o que eu ia falar antes. Se eu lembrar, eu interrompo. Fala. Não, fala. Aquelas assim, fica forçando, né, a pessoa. Eu também esqueci agora. Uma coisa que é muito interessante, da Larissa eu não sei se tem, mas tanto do De Brito como do Bruno tem muita ilustração. E eu acho que o gênero terror, ele realmente aguça a nossa imaginação e cada um cria um monstro para si, né? Se você pegar um livro que tenha uma descrição de um monstro, provavelmente cada um aqui vai imaginar de uma forma. E vocês trabalharam com ilustrações incríveis, muito bem feitas, e assim... e eu vejo que o terror, ele trouxe trouxe a ilustração também como algo muito importante junto com a literatura, né? A gente tinha uma coisa... a gente vem do infantil, que tem isso. É muito louco pensar nisso, né? No infantil, a gente vem com a ilustração muito maior do que o texto. Depois, a gente passa a vida adulta... esquece, né? Só os textos. E daí eu acho que o terror vem e eu acho que causa um impacto. Quando vocês escreveram, vocês já pensaram nisso, como eu quero ter um projeto gráfico dessa forma? Ou foi algo que foi surgindo? Como que foi isso?
Não, no meu caso, o meu livro que tem algumas ilustrações é O Porco de Raça, né? Foram feitas pelo Wagner William, incrível, assim, muito boas as ilustrações dele. Mas não foi algo pensado. Na verdade, quem trouxe o Wagner William para o projeto foi a Darkside. Então, assim que eu abri o livro para ver, eu já vi as ilustrações dele e adorei, gostei muito. Mas não foi algo que eu pensei, a Darkside que fez. Mas combinou muito, assim, adorei. Acho muito massa juntar a literatura com a ilustração também. No Porco de Raça, o que tinha de ilustração inicial era uma foto da minha identidade toda deformada, assim, que tem a ver com a narrativa, né? Toda meio uma colagem estranha. Era só isso. Do resto, foi a Darkside que desenrolou. Todos os meus livros têm ilustração. Todos. Eu sou apaixonada, eu finjo que eu desenho, mas desenho muito mal. Mas todos os meus livros eu acho que é uma porta. Principalmente eu tenho Onde o Vento Faz a Curva, que são contos interligados que se passam no Nordeste. Todos têm ilustração. Todos. A Garota Casa da Colina, eu trabalhei com ilustração. São 5 ilustrações que falam sobre partes muito peculiares da trama. Urutau, que é meu policial, tem muita ilustração e umas ilustrações meio pesadas, assim, porque é um serial killer. E 3, que é um romance de bruxas do interior de Goiás. E ele também tem ilustrações, porque a gente faz uma alusão a Hecate, que é a deusa tripla. Então tem a mulher, a senhora e a menina. Eu amo, eu acho que é uma porta. E eu tenho uma resposta muito positiva dos leitores, porque eles adoram, eles falam, nossa, eu achei muito linda aquela ilustração. O livro fica mais bonito. Então eu acho que acho que casa muito bem. Nos meus projetos, eles já existiam a ilustração previamente pensadas. E os 2 livros que têm ilustração, o último, que é o Palavras Interrompidas, são fotogramas do próprio longa-metragem. Então eu nem considero ali uma ilustração, mas elas representam também todo um clima para você, vamos dizer, entrar numa imersão maior ainda na história. Mas no primeiro que eu fiz com ilustração, que é o Casa dos Pesadelos, era um livro que eu queria acessar um pouco da questão da infância também. Então eram ilustrações que eu queria que estivessem lá como monstros da infância. Então eu tinha uma descrição escatológica de um monstro lá, só que ele é desenhado de uma forma em borrões. Então eu pedi para o meu ilustrador, né, fazer isso, e eu apresentei a Faro. Eu quero que tenham essas ilustrações no livro. E a Faro adorou, concordou, e que foi daí para cima, né? Eles pediram mais e mais, porque achavam que combinava cada capítulo. E por eu vir do audiovisual, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. As minhas descrições já são altamente visuais, mas eu ainda prefiro usar outros recursos para ajudar nisso. E, além das ilustrações, no Casa dos Pesadelos, ele é contado no passado e no presente. E no passado eu pedi que tivessem folhas de outra cor, folhas alaranjadas, para parecer que, né, é um outro momento. Porque se você, como autor, escreve há 10 anos atrás, há 10 anos, 10 anos, no passado, todo capítulo que fosse passado, eu teria que dar essa introdução chata. Então, quando eu tenho um artifício visual, isso acelera o livro, acelera toda a compreensão. Então, na primeira vez que aparece uma página diferente com há 10 anos, tá bom. Na segunda, eu só falo no passado, tá bom. Na terceira, foda-se. Na terceira já foi. Na terceira, o cara viu a página laranja e já sabe que é passado. Então, assim, trabalhar com esses elementos visuais ajuda muito também a narrativa. Então, quando a ilustração e esses elementos são Pode falar palavrão? Já foi, né? Narrativas, então, assim, funciona. E no Apocalipse segundo Fausto, todo o projeto gráfico dele era para parecer uma Bíblia satânica, né? Um livro encontrado no Mar Morto. Então, ele tem, além das ilustrações que são inspiradas nas artes do Gustave Doré, ele tem aquela unha de Bíblia, com todos os versículos, sabe? Então, quando você traz isso para um livro, a imersão é muito maior, porque daí você tá vendo que você tá encostando num objeto completo, né? Não é só a história, é tudo. Desde a capa, as ilustrações, a diagramação, o que quer que seja ali, fazem parte do livro. E eu lembrei o que eu ia falar antes. Eu posso falar? Pode. Não, é que ela estava falando desse acesso, né, do terror ficar cada vez mais presente. E isso tem muito a ver com o título da mesa. Estamos perdendo medo, né? O medo do terror. E eu acho que sim,
Mas o que medo está sendo perdido é o medo do mercado. O mercado viu que está tendo esse acesso maior e o mercado tinha muito medo do terror. E não medo de, ai meu Deus, não, eles tinham medo de não ter retorno. E ele está vendo que isso está dando retorno. Porque nós, como autores, a gente não pode fazer vocês perderem o medo do terror. Senão vocês não consomem mais a gente. Então vocês têm que ter medo do conteúdo. A gente trabalha com esse limite. Até onde a gente vai para trazer o medo. Eu, por exemplo, não tenho medo quando eu escrevo mais. Só que eu sei que eu vou acessar um medo em vocês. Mas vocês, por favor, não percam esse medo. Senão eu perco o meu trabalho. Não tem medo de escrever, mas tem medo de dormir sozinho. De luz apagada eu tenho. Boa. Bom, a gente está aqui no stand da KDP, que é uma plataforma de autopublicação. Eu sei que todos vocês já tiveram uma certa experiência, né, em se autopublicarem de alguma forma. Queria que vocês falassem como vocês acham a importância que tem uma plataforma de autopublicação. E eu acho que todo mundo que está aqui é porque, de alguma forma, gosta do gênero e, normalmente, quem gosta tem vontade de escrever, né? Então, a importância da carreira de vocês e como começar usando uma plataforma de autopublicação, que a gente sabe que chegar diretamente numa editora é para poucos, etc. Realmente, chegar em editora não é fácil. Por mais que as editoras hoje estejam mais abertas, né, ao escritor, ainda não é fácil. A KDP me ajudou bastante no começo. Primeiro, como eu falei para vocês, com o Brasil em Prosa, né? O conto que eu publiquei lá foi uma autopublicação, que ganhou o prêmio e tal. E tem um outro romance meu lá chamado Bartolomeu, que também foi autopublicado. Olha, eu gosto muito, acho bem legal, porque primeiro você consegue ter um contato muito próximo com o leitor, isso é bacana. Acho que quando você se autopublica, o contato com o leitor é bem mais intenso, né? Acho que a Larissa pode até falar melhor disso. E, enfim, é incrível. A única coisa que eu diria, assim, que isso foi um cuidado que eu tive, né, quando eu me autopubliquei, foi de revisar bem o texto, né? Assim, eu tenho 3 amigos meus que são leitores betas, assim, que se eles morrerem, acaba a minha carreira total, porque eu só dependo deles, assim, para publicar qualquer coisa. Então, passei para eles leram, contratei um revisor e tal. Então, isso é uma importância, né? Porque uma editora vai ter esse trabalho, né? A editora vai ter um preparador de texto, vai ter um revisor, então você não vai se preocupar com isso. Mas se você vai autopublicar, eu diria para você ter esse cuidado, fazer uma capa bacana. Isso eu também fiz no Bartolomeu, né? Contratei um amigo. Na verdade, contratei não, paguei umas cervejas para ele, mas enfim. Às vezes é melhor. Me contrata. Às vezes vale mais do que, né? Cerveja hoje em dia tá caro pra caramba. Aí, enfim, aí ele fez uma capa bacana. Então, preocupar com esse né? Essa pós-produção do livro, não só jogar o texto lá, assim. Mas se vocês acreditam no que vocês escrevem, sabe? Então, bola pra frente, vai nessa. Eu acho que é um ótimo caminho. Eu acho que é esse o gancho. A minha primeira publicação foi o Conto do Coronel Fantasma, que é uma história que a minha avó contava pra gente. Minha avó é baiana e ela contava desse cavaleiro. E eu escrevi, achei lindo, publiquei e ninguém leu, mas foi lindo. Mas esse conto me fez ser indicada, eu coloquei ele num concurso. Eu fui indicada nesse concurso e aí eu ganhei como autorrevelação. Então, se eu não tivesse ganhado, e foi um ano muito difícil, porque foi um ano da morte do meu pai. Então, se eu não tivesse realmente ganhado aquele prêmio, talvez eu não teria continuado. Então, foi pela Amazon que eu publiquei. Isso foi muito significativo. Depois disso, eu expandi o universo do Coronel Fantasma e tal. Então, hoje, eu acho que sim, é uma porta de vários autores que só tem um conto, 2 contos, 5 contos, que gostam de escrever curta. Como é que você vai publicar um conto? É difícil, né? A publicação hoje em dia está muito cara. Então, eu acho que é muito importante, mas isso que o Bruno falou é importantíssimo, sobre revisão. Inclusive, se você colocar não revisado, o próprio leitor pode ir lá e falar que está com erros. A capa é muito importante. Eu faço minhas próprias capas de conto. Mas a Kindle tem um Kindle Create. Você também pode usar o Kindle Create para fazer toda a diagramação da sua história. E ele já sai num formato legal para você colocar lá na Amazon. Então, eu acho importantíssimo, principalmente para quem está começando, sabe? Então, tem vários tutoriais na internet, conversa com alguém que já publicou. É uma plataforma fácil. E é isso aí, publiquem e-book. Eu nunca publiquei nada independente, né? Mas eu faço um elo com o cinema, porque no cinema eu já lancei muitas coisas da maneira independente. Eu acho que a melhor maneira de você
A melhor escola é você dar a cara a tapa mesmo, sabe? Você não ter esse medo. Muita gente desiste pelo medo. Assim, cara, escreve o que você quer. As pessoas que se conectarem com aquilo vão entrar em contato. Você vai ampliando esse círculo de leitores. E aí você vai chegar numa editora, é meio que um caminho natural. Então, eu também apoio muito isso, esse caminho do independente até você chegar numa editora. Eu só não fiz isso na literatura, porque eu já vinha fazendo há 10 anos no cinema e eu tive a sorte de ser selecionado já o primeiro livro pela Rocco. Então, assim, a partir de lá eu pude ir escolhendo as editoras que eu queria para determinados livros. Mas se eu não tivesse nenhuma editora hoje, eu publicaria independente. Eu já tenho essa confiança de que eu tenho umas pessoas que iriam gostar do que eu escrevo. E é lógico que revisão mesmo, sabe? Revisão, não só revisão, você manda para preparação, manda para um monte de pessoas antes de publicar, senão você vai receber críticas onde você não precisaria receber. E isso pode te deixar para baixo onde você não precisa estar. Você tem que se preocupar com a sua verdade, com a sua história, com o seu conteúdo. Gramática, reformatação, isso é outra coisa. Então chame alguém para fazer isso que não é seu trabalho e pronto, daí você se preocupa mais com a questão do conteúdo. Você vai ganhar a famosa uma estrela. Vai ganhar uma estrela. O terror é uma estrela, né? E o melhor é que depois que você revisa, a hora que você abre o livro, na página que você abre, você encontra o erro, não é? É por isso que eu não releio meus livros. Mas, Cássio, o terror é assim, maravilhoso. Uma estrela. Esse é o terror. Eu adoro esse negócio. Adorei uma estrela, né? Bom, a gente está chegando no final e eu queria abrir para perguntas. Vamos ver se teremos pessoas corajosas. Teremos ali. Microfone está chegando. Fala seu nome, por favor. Boa tarde, meu nome é Alfredo, sou jornalista. E eu queria perguntar uma coisa. No gênero de terror, um elemento muito importante é a imersão. Eu queria saber dos autores, como é que vocês trabalham essa imersão dentro da obra de vocês? Obrigada. Deixa eu ver. Assim, como a gente estava falando no começo, a questão do trauma, né? De lidar com assuntos difíceis na literatura. Então, eu não sei se é terapêutico a palavra para mim, mas pode ser terapêutico, talvez. Sempre quando eu vou começar um projeto literário, é muito intenso, é muito difícil, porque é uma coisa que eu coloco muito de mim, assim, no projeto, né? E coloco do meu corpo também, no sentido que eu me desloco para locais, ou entrevistar pessoas, ou viajar. Então, é uma coisa que eu me tiro mesmo da zona de conforto. E para mim, a única forma de conseguir fazer o que eu faço é desse jeito. Talvez por isso que eu tenha ido para não ficção também. Eu gosto muito de me colocar em campo. Assim, eu não gosto do escritor... A Maria Valéria Rezende, uma grande escritora da Paraíba, ela disse que não gosta de escritor de kitnet. É um escritor que fica isolado no apartamento. Oh, meu Deus, que mundo cruel, assim, sofrendo. Não, eu gosto de ir para o mundo. E por incrível que pareça, a literatura é uma atividade solitária, porém ela foi a atividade que fez eu ser menos tímido, ser menos introvertido e me jogar no mundo. Então, é um paradoxo muito interessante. E eu acho que muito disso é por causa do tipo de livros que eu decidi escrever, que são esses livros que me fazem me colocar no mundo. Então, a imersão é fundamental para mim, assim, tanto para lidar com assuntos que eu acho difíceis, de conhecer pessoas que lidam com esses assuntos também é uma coisa muito interessante, você vê pessoas que passaram pelos mesmos traumas, né? E o que faz com que a minha literatura seja algo que é muito minha, muito pessoal, mas também de outros, né? Uma espécie de colagem. Eu junto meus problemas com o seu, com o dos outros, e aí crio um personagem disso, né? Então, para mim, é o principal. Imersão, acho que é a palavra-chave, assim, para a minha literatura. Quando eu vou escrever, eu fico bastante cansada, porque é uma coisa de você buscar dentro aquele pedacinho de trauma para tentar passar o que aquela personagem tá acontecendo com ela. Eu acho que, para o leitor, talvez primeira pessoa seja a forma mais fácil de você chegar e dele entender o que aquele personagem está falando, né? Então, para mim, é mais fácil escrever em primeira pessoa. Eu realmente pesquiso muito. Esse meu livro, Urutau, eu conversei com bastante gente, foi policial, foi perito, e eu sou um pouco medrosa, então eu tive que conversar sobre assuntos bem escabrosos, porque é um serial killer, eu tinha que aprender como que ele matava. Então, eu vejo isso, é muito estudo, é buscar dentro de você as partes que você precisa realmente passar para o seu leitor, que são de fuga, de medo, de confronto, e trazer um pouquinho de você. Sempre tem um pouquinho.
Bom, eu acho que eu faço uma imersão diferenciada no cinema e na literatura, né? Por trabalhar com os dois. O cinema é mais fácil de causar essa imersão porque a gente tem vários recursos. A gente tem o movimento de câmera, a gente tem a iluminação, tem a trilha sonora e tudo isso vai construindo um clima que não necessariamente eu, quando escrevo, estou sentindo aquilo, mas imageticamente eu tenho todo o planejamento para criar isso. Agora, na literatura é um pouco mais difícil, porque daí sim a gente precisa acessar um medo muito privado e descrevê-lo da maneira mais cruel possível. Então, por isso que ela fala, é doloroso, né? É doloroso você acessar um local que você não quer, que você deixa recalcado e deixa eu descrever de uma maneira que me incomoda tanto que vai incomodar o outro. Daí, se está me incomodando, se eu acho que aquilo está ficando muito forte, consequentemente vai afetar o outro. Então eu meio que trabalho um pouco nessa linha. E ao mesmo tempo, não é uma regra, não é fórmula, mas existe uma métrica. Se você quer trazer uma emoção rápida, você tem uma frase curta, uma palavra única, um ponto de exclamação. Se você quer construir um ambiente ali de que está crescendo, você vai deixando o cara ali no sol, né? Você vai maturando aquela situação com descrições maiores, com sons que vão sendo crescentes até você trazer o grande impacto. Então eu trabalho assim. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém? Nossa, ninguém? Aqui temos uma pergunta. Obrigada. Eu sou a Valéria. Eu queria perguntar para o Marcos. Eu gosto bastante do seu livro, do Escravo de Capela. E eu fico pensando, né? A gente aprende sobre o Saci de uma forma mais... um personagem mais sapeca, né? Uma coisa assim mais infantil. Aí eu queria perguntar para você, como que foi escrever esse livro pensando mais nessa situação de terror mesmo? Bom, Escravo de Capela, obrigado, Valério. Escravo de Capela é um livro onde eu faço uma repaginação do folclore mais famoso que a gente tem, do Saci, só que eu coloco ele num ambiente completamente de horror. E o ambiente de horror, no caso, é a época escravocrata do Brasil. Então, como que surgiu a ideia de repaginar o Saci? Ele não surgiu como vou reescrever uma lenda brasileira. Foi mais sobre escrever sobre uma história de vingança. Eu queria isso, eu queria escrever sobre uma história de vingança. E qual seria a pior vingança? Qual seria o pior momento do nosso país? Que eu escrevo literatura nacional, né? Eu sempre ambiento meus livros no Brasil. E eu falei, é a época da escravidão. E como que eu vou, então, chegar numa história que eu possa contar sobre isso? Eu pensei num escravo que perdeu a perna porque um feitor arrancou a perna dele, e daí criou-se a imagem do Saci na minha cabeça. Assim, eu falei, pronto. Eu tenho uma história de vingança e superação e que eu vou conseguir acrescentar o folclore a ela. Eu fui atrás de toda uma pesquisa folclórica, pesquisei as lendas indígenas, africanas, portuguesas, que todas têm, e eu criei uma própria, né, ali. Eu criei uma própria justamente para tirar toda a questão da infantilidade que Monteiro trouxe a ela, porque originalmente ela não tinha, e eu quis fazer uma história séria, assim. Se o Saci existisse, como que seria? Seria desse jeito. Porque toda a ambientação de época, ela é estudada minuciosamente para te colocar num ambiente terrível, né? Num ambiente onde o escravo é extremamente maltratado e os donos de fazenda lá são extremamente cruéis, que era a realidade daquela época. E eu tinha uma preocupação muito grande, né? Da voz de fala, do meu lugar de fala ali. E eu me coloquei justo no oposto. Eu falei, qual é o meu lugar de fala aqui? O meu lugar de fala aqui é o da culpa. O meu lugar de fala aqui é o do opressor. E eu vou colocar esse personagem como culpado, sabe? Então, assim, eu construí toda uma aura entre liberdade e superação dos escravos frente ao horror original que era a fazenda. E foi isso que me guiou para criar isso. E criar o Escravo de Capela, né? No caso do Saci, quase como uma deidade para aqueles escravos, né? Ele estava ali vindo para salvá-los daquele momento de escravidão. Então, eu gosto tanto, espero que vocês leem, viu? Eu não ia falar porque ele fica com o ego inflado, né? Mas olha lá. É o meu livro de terror predileto, porém, eu comecei a ler Porco Raça. Ali, ó, do Bruno. Só queria jogar essa, tá? E tô também lendo dela, tô lendo os 3. Mas eu queria só aproveitar a sua pergunta, que foi muito boa, inclusive, para vocês 3 têm uma característica de escrita que tem esse histórico, né, na escrita de vocês. Não é algo só fantasioso, né? Porque quando a gente pensa em terror, a gente tem uma ideia de que você vai e cria um negócio qualquer e pronto. Criei. E não é assim. Você tem que ter uma base para identificação, para você conseguir falar, da onde que vem isso? E vocês 3 têm muito esse trabalho de pesquisa. Eu queria que vocês falassem disso. Não queria terminar essa mesa sem vocês falarem disso.
A pesquisa é muito importante para mim. Tudo que eu escrevo tem muito de pesquisa, né? Como falei para vocês de Glitter, um romance sobre o mundo da moda. Então, enfim, passei alguns meses estudando o mundo da moda para poder escrever o livro. Quis escrever sobre isso porque eu acho que o mundo da moda é muito predatório, enfim. Então, escrevi um livro de terror nesse universo, né? Então, foi muita pesquisa. O Porco de Raça também teve muita pesquisa. Não tanta, talvez, porque Porco de Raça, acho que eu falei mais de coisas que eu passei e pessoas próximas de mim passaram. Mas acaba sendo uma pesquisa, né? Você faz um raio-x em você mesmo, assim. Então, é uma pesquisa. Mas, para mim, é essencial. Eu gosto muito de... Até quando eu estou escrevendo algo que é muito meu, de alguma maneira, eu gosto muito de me apagar também. Eu não gosto muito de ser referencial, assim. Eu gosto de me colocar de uma forma deturpada, enfim, que não seja eu, de fato, ali. Então, para mim, é bem importante mergulhar em outras histórias, mergulhar na história dos outros. A literatura, de alguma forma, permite que a gente conheça o outro, né? As outras histórias. Eu acho muito legal isso. E permite que a gente seja qualquer pessoa, né? Então, a gente pode ser tanto o agressor como o agredido. A gente pode ser tanto o monstro, que somos tantas vezes, né? Eu pesquiso muito, eu tenho a sorte de ter a minha melhor amiga, ela é psicóloga, então eu sento lá e falo assim, vem cá, vamos conversar sobre isso, eu quero conversar sobre esse aspecto, eu quero falar sobre esquizofrenia, ou transtorno bipolar, ou de temperamento, porque a minha personagem ela tem essa explosão de temperamento, então ela me ajuda muito. E eu vou também conversar com as pessoas que eu posso para trazer mais veracidade. Quando eu lancei Urutau, tinha uma dos endereços era uma delegacia. Eu falei, ferrou, se tiver qualquer problema aqui, a pessoa vai falar assim, você não. Mas ela chegou e me parabenizou. Falou assim, olha, tinha muita coisa real, você realmente falou de coisas que o policial passa no Brasil, que a gente tem mania de ver CSI, né? Coisa de 24 horas, um aparelhamento, isso não existe. Então, eu tento buscar isso. Acho que o único livro que eu realmente não pesquisei nada, porque eram situações minhas com a minha família, que é Onde o Vento Faz a Curva, que são os contos que eu escrevi quando eu estava em depressão então, que eu lembrava muito da minha avó, então foram únicos que eu sou mais uma alma mesmo, mas todos os outros eu realmente pesquisei para trabalhar em volta à história. O autor ele tem uma responsabilidade muito grande frente ao leitor quando ele escreve sobre um determinado conteúdo, porque o leitor ele toma aquilo como verdade. Imagina nós como autores escrevendo sobre uma época, sobre uma situação que a gente não tem domínio, e o autor vai acreditar aquilo, e ele vai passar aquilo para frente até alguém ridicularizá-lo porque ele passou uma informação que nós fomos culpados de dar errada para ele. Então, assim, pesquisa é essencial, não é só necessária. Você precisa fazer uma pesquisa, se você for escrever sobre uma cadeira, você precisa saber qual madeira que ela é feita. É meio que assim, você não precisa botar isso na sua história, mas você precisa saber. Eu estou escrevendo agora um livro que é um terror salomônico, inventei agora, hein? Terror salomônico, que é baseado no Testamento de Salomão. E um dos personagens principais é uma criança com distrofia muscular. E, ontem eu passei o dia inteiro lendo pós-doutorado, vendo vídeos de pessoas que estavam se formando sobre isso. E assim, então, eu já posso tratar, né, crianças com distrofia muscular, desculpa, não, piada ruim. Mas assim, eu tenho um conteúdo sobre aquilo, mas por que eu pesquisei tudo isso? Porque uma fisioterapeuta está conversando com esse garoto, e eu não quero fazer uma tese nesse livro, eu só quero que ela fale coisas verídicas, coisas corretas, quais são os instrumentos certos que ela estaria usando. Não tem nada a ver, não importa para a história, mas você como autor criou um ambiente, esse ambiente precisa ser real. Se a gente conhece o ambiente no mundo real, ele precisa ser real no livro também. A não ser que você parta para uma fantasia e escreva outras coisas, mas se nós nos propomos a fazer uma história em que nós queremos trazer vocês cada vez mais próximo do que nós estamos escrevendo, a gente tem que saber muito bem do que a gente está falando, mesmo que seja uma parcela, né? Como eu falei, eu não consigo tratar, é mentira, eu não consigo tratar uma criança com distrofia muscular, mas eu consigo escrever sobre isso hoje com um certo conhecimento. O interessante da pesquisa é que às vezes você passa 1 mês, 2 meses pesquisando esse tema para escrever um parágrafo ou uma página, mas faz parte, né? Pra você é muito prazeroso, né? Tenho certeza, né? Não, mas tem que tomar cuidado, porque se você começa a trabalhar muito, ficar muito pesquisando, você não escreve. Então verdade. Você tem ali os dois lados. Bom, Cássia, você vai fazer a sua pergunta pegadinha? Olha lá, ele tá se preparando desde 2019. Eu tenho a resposta. Mas não é a mesma. Você
achou que eu realmente ia Não, fazer mas a mesma pergunta? eu queria responder. Eu tava Tá bom. nessa mesa dela e ela me fez uma pegadinha. Ela fez uma pergunta pra uma pessoa e eu fui pensando na resposta, que a minha era outra. E ela me pergunta assim, o que você falaria pro Marcos de 10 anos atrás? E eu não sabia, eu falei que eu não respondi. Hoje eu vou responder. E é cuidado com a Bienal de 2000, da Bienal do Rio. Essa a resposta. Era essa a resposta. Não vamos entrar em detalhes. Mas eu queria, já pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem o que vocês estão produzindo, a hora do merchan, falar do livro de vocês, onde encontra para comprar. E depois eu vou fazer a pergunta final. Foi um prazer estar aqui, muito massa, muito bom mesmo. Conhecer vocês também pessoalmente, show. Bem, meus livros eu tenho alguns aqui. Meu livro de contos Como Usar um Pesadelo eu estou vendendo. Para quem quiser pode chegar. Agora eu vou para o stand da Submarino, conversar com outros autores lá da Dark Side. Então quem quiser também, enfim, eu vou estar lá vendendo o livro. E pode achar também na Amazon, pode achar nas minhas redes sociais, Bruno Ribeiro. Deixa eu ver o que mais. O que eu estou trabalhando agora. Estou escrevendo 2 romances agora. Ou seja, estou ferrado. Mas está sendo bem legal, assim. Bem intenso, mas está sendo bem legal. São livros que eu vou publicar pela Alfaguara daqui nos próximos anos. E estou bem feliz, estou bem bacana. Agora acho que eu cheguei no momento que eu não estou me preocupando mais muito com o local onde eu vou publicar, né? É legal chegar nesse momento. Que bom. Depois de muitos anos na labuta, assim. Então é isso. Mas muito obrigado por todo mundo estar aqui. Valeu mesmo. Vocês podem me encontrar no larissabrasil.com.br ou no Instagram, Lara Brasil, que é meu apelido. Eu tenho 4 livros, que é o Onde o Vento Faz a Curva, que é realismo mágico, A Garota da Casa da Colina, que é um suspense, a Urutau, que é um pássaro brasileiríssimo, que se passa em Goiás, que é Goiânia, e é um policial, e 3 que eu escrevi junto com a Larissa Prado, que é uma outra autora goiana, e é um realismo mágico. Eu acabei de escrever um romance, um romance bem tranquilo, é um suspense também, mas vocês me encontram também na Amazon, tá? Larissa Brasil, vários contos lá, e é isso. Bom, vocês me encontram no Instagram também, que é Marcos_de Brito, e de livros aqui na Bienal, eu só tenho os da Faro, que é a Casa dos Pesadelos, Palavras Interrompidas, Escravo de Capela e Vozes do Joelma. Então eles estão lá no stand da Faro. O Apocalipse Segundo Fausto, vocês encontram na Amazon ou comigo, eu trouxe alguns para vender. Mas o da Rocco já saiu de linha. Então, meio que isso. E de projetos novos, eu estou escrevendo esse terror que eu falei, chama Moloch, por enquanto. E estou negociando um longa-metragem com a HBO Max. Então, torçam por mim. Eu tô no stand da Aberst, que é o J129. Muito então, bom. eu tô com os meus livros lá. Eu tinha que falar o Aberst de Goiânia. Aberst, por favor. E pra gente terminar, eu tô até chorando, gente, ó. O terror faz isso com a gente, né? Qual o pior clichê que pode ter num livro de terror? Pra vocês, né? Posso responder antes? Posso? Não, Vai. porque daí eu não me sofro depois. Não. Foi ele tudo um sofre. sonho. Pronto. Foi tudo um sonho. É o pior, tá? Larissa. Eu acho que é você jogar a aposta lá em cima e não cumprir essa aposta, entendeu? Você começa a dar ali, é tipo... Você vai dando corda. Eu não sei se é um clichê em si, mas e aí você não chega no final, você falha a banca, você não dá o truco 3.000 ladrão. Então, eu acho que é isso. Eu gosto de clichê. Eu acho que o clichê, se ele é bem executado, Sim. ele é lindo. Mas esse aí é ruim mesmo. Do sonho é terrível. Eu vou a mesma resposta dele. You're dreaming. Não, mistério. Eu acho que quando o autor destrói o mistério, eu acho que você sempre tem que deixar um espaço pro leitor, pro espectador. Não tem coisa mais linda do que o final do Massacre da Serra Elétrica, que é o Leatherface girando que nem um maluco e você não sabe o que vai acontecer depois. Pra mim, sem mistério, não tem graça. Então tá certo, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcos, Larissa, Bruno. Obrigada, pessoal. E temos mesa às 18 horas. Eu não vou lembrar todo mundo que vai estar na mesa, mas vocês... Aqui, ó, no Totem tem ali, ó, 18 horas, vocês vejam, tá bom? Até mais. Valeu.